Ela acompanhou, né, as mudanças que aconteceram aqui na Albânia nos últimos 70 anos. Eu queria saber da senhora, o que a senhora acha que mudou mais nesse país? Dona Helena conta que agora está muito melhor. Na época do comunismo, trabalhava numa cooperativa e ganhava muito pouco. Conta ainda que o governo tirou as terras e a família dela ficou sem nada. Tirana, a capital, que tem 1 milhão de habitantes, tenta se modernizar depois de um longo período parada no tempo. Hoje, nas ruas, os jovens já têm liberdade para expressar suas ideias, mas nem sempre foi assim. Os mais velhos não guardam boas lembranças da época do regime comunista. O exemplo é esta senhora que conhecemos numa feira em Tirana. Essa senhora aqui, a Mary Ban, tem 80 anos e ela disse que lembra muito bem, né, da época do comunismo aqui na Albânia. Ela, por exemplo, tinha que trabalhar um dia inteiro para ganhar o equivalente a $1. Ela plantava tomate, uva, alho. Hoje, Dona Mary Ban continua vendendo alho, mas nos conta que não sente nenhuma saudade do passado. Olha, ela tem 2 filhos e ela não costuma muito falar com estranhos, não. Ela está falando com a gente porque ela achou nós, brasileiros, simpáticos. Ela, no início, estava assim, meio dura. Assim como Dona Mary Ban, muita gente não gosta de lembrar do passado, mas é difícil esquecer. Este museu foi criado para manter viva a memória daqueles anos difíceis. É o Museu da Tortura. Na galeria de fotos, vimos entre muitos outros rostos o desta mulher. Lindita, 53 anos, conta que ficou presa nesta cela por 1 ano e meio. Nos tempos da ditadura albanesa, Lindita trabalhava numa loja e era contra o sistema. Foi perseguida, presa e torturada por ter quebrado o retrato do ditador, que na época todas as lojas tinham que exibir. O ditador Enver Hoxha foi um dos maiores tiranos do mundo e ficou no poder durante 40 anos. Quem tentasse fugir da Albânia era acusado de traição e condenado à pena de morte. O regime da Albânia era tão radical que nem a antiga União Soviética, nem a China comunista eram bons exemplos para ele. Em 1978, o ditador decidiu romper relações com todos os países do mundo e ficou isolado. Na época do comunismo, 175 mil bunkers como este, espaço, né, para as pessoas se protegerem em caso de um ataque nuclear, foram construídos em todo o país. Esse é um dos maiores e dos mais importantes. Era aqui que a elite comunista iria se proteger em caso de um ataque. Vamos conhecer esse bunker. Bem na entrada do bunker, né, estavam os aposentos de Hoxha, o ditador que mandou construir tudo isso. Aqui era a sala da secretária, com um telefone que, quando a gente ouve, tem uma gravação com a voz do ditador. Depois vem o escritório, não é? Com uma salinha de espera e ali a mesa em que ele deveria trabalhar ou despachar no caso de um ataque ou de uma invasão. É um lugar estranho, úmido. Depois vem, olha, o quarto para ele descansar, dormir. É tudo muito simples, né? Tudo muito básico. E aqui o que a gente tem é um banheiro sem nada, não tem nem pia, é só um vaso e pronto. Esse bunker tem 5 andares subterrâneos. E a primeira coisa que chama a nossa atenção é esse vídeo que mostra uma parada militar que aconteceu quase 50 anos atrás. Agora a gente vai do primeiro para o segundo andar
embaixo da terra. Hoje esse bunker, um dos maiores do país, funciona como um espaço que mostra um pouco como era a vida aqui na Albânia na época do comunismo. Aqui, por exemplo, foi reproduzida uma casa desse período. A sala, aqui a cozinha, tudo muito simples, muito básico, era comunismo. Agora, algumas famílias tinham o privilégio de ter uma atração na sala que era essa, um aparelho de TV. Na época, só havia um canal aqui na Albânia e as famílias poderiam assistir a programação só 1 hora por dia durante a noite. Nos fins de semana mudava um pouco. Eles podiam assistir também de manhã 1 hora, mas só programação infantil. Esse é o maior espaço do bunker, a sala de conferências e reuniões. A ideia é que em caso de uma guerra, de um ataque nuclear, o alto comando comunista se reunisse aqui para tomar as decisões. Só que essa sala nunca foi usada e hoje ela funciona como um espaço para shows de música popular e concertos. A liberdade que veio com a nova democracia já mudou o país. Hoje, a Albânia é um país sem medo e colorido. Durante o período em que a Albânia esteve isolada, a economia do país dependia basicamente do trabalho no campo. Ela lembra dos tempos de comunismo, a sua avó? Ela conta que a avó nunca saiu da região de Logara e que não gosta nem de lembrar dos tempos do comunismo. But it's the life very difficult. Disse que na época a vida dela era muito difícil e que hoje só deseja a felicidade dos filhos e netos. No final, foi em Girocastra que o ditador que controlou o país por 40 anos nasceu. Por isso, a cidade foi uma das mais protegidas da Albânia. Hoje tudo é bem diferente. Girocastra parece uma cidade do interior, tranquila, onde as pessoas ainda têm tempo para se encontrar e conversar na rua. Durante o período comunista, o culto religioso foi proibido em toda a Albânia. Em 1967, o país foi declarado um estado ateu. Mas hoje, os albaneses fazem questão de manter viva uma das tradições do antigo Império Otomano, a tolerância com as religiões. Depois de tantos anos fechada para o mundo, hoje, a Albânia caminha para ser um país livre, democrático e tolerante. Os anos de isolamento ficaram para trás. O que vemos hoje é um país que tenta crescer e se modernizar, apostando na sua história, nas suas belezas naturais e principalmente no seu povo.